na busca de encontrar mecanismos para o desenvolvimento do mercado de valores imobiliários brasileiro. Professor Roca, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, é coordenador do Centro de Estudos de Mercado de Capitais, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, foi secretário da Fazenda, enfim, tem uma grande contribuição. Não vou me alongar. Passaria, então, professor Roca, o microfone. Deixa eu ver, não sei se é a apresentação essa. Tudo bem. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de pedir desculpas, houve um problema de agenda, a gente fica prisioneiro do Outlook. Eu constatei agora na saída, em pânico, que essa reunião aqui estava agendada no meu calendário para o dia 28, na próxima terça-feira, e eu tranquilamente estava lá, cuidando de um outro projeto, enfim, mas tudo bem. Gostaria então de agradecer inicialmente a oportunidade do professor Oswaldo Matos Filho, nosso mestre aí durante tantos anos na área de mercado de capitais. Realmente nós temos trabalhado desde 2000, talvez, de 2001, quando o IBMEC, o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, me contratou para fazer um diagnóstico do mercado de capitais brasileiro, propor alternativas e assim por diante. Saiu até um livro do IBMEC, o Estudos do IBMEC número 1, Soluções para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais, um título até absolutamente muito pretensioso, chamado Soluções. E, na verdade, esse livro acabou sendo a base do congresso do ABAMEC, em abril de 2002. Acabou sendo lançado o Plano Diretor do Mercado de Capitais, que foi uma iniciativa de entidades privadas, cerca de 20 entidades do setor privado, todas as entidades na época ligadas ao mercado de capitais, mas a qual se agregou também a Fiesp, várias entidades de empresas não financeiras e até entidades sindicais. Ao longo de todos esses anos, esse plano diretor acabou conduzindo, digamos, a ação mais ou menos coordenada e consensada em várias dessas entidades. A interface com o governo foi extremamente produtiva. Por volta de 2003 foi criado no âmbito do governo federal o Grupo de Trabalho do Mercado de Capitais e Poupança a Longo Prazo. E nós assistimos realmente aí, nesse período, uma verdadeira revolução no avanço institucional do mercado de capitais, a criação de vários instrumentos, mercados, avanços em termos de governança e assim por diante. E realmente eu acho que por volta de 2008 nós fizemos até um balanço desse plano diretor de mercado de capitais, e das 50 ações propostas, cerca de 44 haviam sido implementadas total ou parcialmente nesse período. E mais recentemente, estou fazendo esse pequeno retrospecto, mais recentemente você começa a sentir da parte do governo, de entidades privadas, a percepção de que o papel do mercado de capitais hoje pode ser muito ampliado, especialmente num contexto da queda da taxa de juros. Como vocês sabem, com a taxa de juros no nível que havia, taxas reais de juros extremamente elevadas, para títulos públicos com absoluta liquidez, risco de crédito praticamente nulo, é evidente que qualquer investidor, individual, institucional, de qualquer natureza, dava preferência absoluta a investir em títulos públicos. Isso significou, ao longo de todos esses anos, que a participação dos ativos privados, seja na forma de ações, seja na forma de títulos de dívida privada, tivessem sistematicamente ocupado um papel muito limitado no horizonte, digamos assim, de investimento dos investidores brasileiros. Isso fica claríssimo quando a gente compara, por exemplo, o que acontece com a participação de mercado de ações ou de ações na carteira de investimentos de investidores em outros países ou aqui. Em fundos de investimento, por exemplo, os dados que a gente tem sugerem, fundos de investimento, diga-se de passagem, tem hoje um patrimônio da ordem de 2,3 trilhões de reais. A carteira de renda variável dos nossos fundos de investimento está um pouco mais além de 10%. Uma média internacional é 40%. A aplicação em títulos de dívida privada é muito pequena. Os estrangeiros sequer entraram nesse mercado, até porque houve uma discriminação tributária muito clara. Pelo menos até 2011, os investidores estrangeiros tinham tributação de imposto de renda, sempre que investissem em títulos privados de dívida, enquanto tinham isenção, desde 2006, em títulos públicos. Você tinha outras distorções tributárias, algumas que literalmente proibiam
a liquidez do mercado secundário de debêntures, por exemplo, tributando com bitributação as debêntures que tipicamente têm um cupom, pagam juros semestrais e havia uma bitributação. Enfim, nós tínhamos, até muito recentemente, todo um conjunto de fatores, evidentemente liderados pela altíssima taxa de juros de títulos públicos, que militavam fortemente contra o desenvolvimento do mercado de capitais. Mais recentemente, você começa, especialmente em função da própria queda de juros, você começa a ter uma mudança de perspectiva. A queda dos juros, como eu disse, é o principal componente, mas o próprio governo federal começou a tomar uma série de providências no sentido de criar condições mais favoráveis para o mercado de capitais e, particularmente, para o mercado de dívida corporativa. Você vê, por exemplo, a questão, essa tributação dos estrangeiros que eu falei, acabou caindo essa tributação com a medida provisória 517 em fins de 2010, depois isso foi transformado em lei, assim por diante. Então, hoje, estrangeiro já não é tributado ao investir em títulos de dívida, desde que isso seja destinado para o financiamento de investimentos. Tem uma certa burocracia, como sempre, uma certa preferência para carimbos, quadradinhos, burocracias, mas, enfim, houve um avanço já bastante razoável nessa direção. Foram criadas as debêntures de infraestrutura, com isenção de impostos, inclusive para investidores, pessoa física, pessoa jurídica paga 15% só na fonte, ao invés de entrar para a apuração do lucro real. Enfim, o governo federal caminhou na direção de facilitar, digamos assim, a colocação de papéis de dívida privada e, particularmente, no sentido de criar condições, ou melhores condições, para que esses recursos de poupança privada fossem alocados para financiar investimentos, seja os investimentos prioritários do âmbito do setor privado, seja principalmente os investimentos de infraestrutura. Como vocês sabem, o setor público como um todo no Brasil tem poupança negativa. Tem poupança negativa, é só pegar os dados dos contos nacionais para ver isso aí. E realmente, então, qualquer investimento hoje feito pelo setor público brasileiro implica necessariamente em dívida adicional. Face a essa constatação, e dada, não precisa ser economista nem especialista para saber que nós estamos batendo contra um limite de oferta de serviços de infraestrutura, de logística, enfim, de todas as dimensões. Isso hoje é um limite superior ao próprio crescimento da economia, não só ao próprio crescimento da produtividade, mas ao próprio crescimento da economia brasileira. O setor público não tem recursos para financiar a infraestrutura, então o governo teve interesse, então, em criar condições para que esse mercado pudesse ajudar a financiar, evidentemente, com apoio de investidores privados. Como nós sabemos, existe um certo viés aí, privatização é uma coisa terrível, tem que chamar de concessão e tal, tem tabelamento de taxa de retorno, que é uma coisa curiosíssima, né? É uma coisa realmente interessante, em pleno século XXI, depois de todas as experiências de estatização mal sucedidas, agora nós começamos a tabelar taxa de retorno dos projetos, em vez de concessão a serviço de infraestrutura para o setor privado, que leva a soluções as mais extraordinárias, né? Eu só vou mencionar uma delas, depois eu vou fazer uma pequena apresentação aí. Você tem, por exemplo, a questão da concessão rodoviária. Recentemente tinha-se tabelado a taxa de retorno dessas concessões em 5,5% ao ano em termos reais, né? Aí foi uma missão do governo brasileiro, circulou por todo o mundo, demonstrando o nosso profundo conhecimento do funcionamento do mercado, tentando atrair investidores para investir aqui com taxa de retorno de 5,5%. Precisa dizer que o pessoal voltou do jeito que foi. Aí há uma discussão grande, talvez eles tenham pensando agora o tabelamento, em vez de 5,5%, vai passar para 7 e pouco por cento. Enfim, é um desconhecimento. Eu não vou entrar em interpretações sobre esse tipo de comportamento, é uma coisa curiosíssima. A mais curiosa ainda é a solução dada pelo Bernardo Figueiredo, numa entrevista em começo de fevereiro, saiu em todos os jornais no país, em que a solução ficou muito rápida. Ele constatou, ou declarou que realmente ele admitia que os investidores privados, para se interessarem em investir nesses projetos, teriam que ter uma taxa de retorno da ordem de 10% a 11% reais ao ano. E para resolver, e não obstante a manutenção do tabelamento de 5,5% do lado do ativo, resolvia-se o problema muito simplesmente. O BNDES financiaria até 80% com recursos subsidiados e se conseguia dar, digamos, 11%, até mais, para
os investidores privados. O que é uma solução extraordinária, porque todo o começo dessa história, como eu comentei, é a constatação de que o setor público não tem dinheiro, não tem recursos de poupança para financiar a infraestrutura. Inventou-se toda essa questão de concessão, etc., tal, exatamente para trazer poupança no setor privado. Aí, para resolver o problema de um tabelamento, cuja origem também eu desconheço, você chega à brilhante conclusão que o BNDES vai entrar com 80% de recursos subsidiados. Ou seja, cada real emprestado pelo BNDES vai ser captado via aumento de dívida pública. E quando você vai emprestar subsidiado, portanto, a taxas inferiores ao próprio custo da captação, é evidente que, além de você agravar o endividamento público, você ainda vai criar um fluxo de despesa adicional para cobrir esse subsídio. Lógico, do ponto de vista da trocagem contábil, que foi adotada já há algum tempo, a dívida líquida não vai mexer, né? O Tesouro vai constatar o quê? Ele aumenta, por exemplo, 100 milhões de dívida e aumentou 100 milhões do lado do crédito contra o próprio BNDES. Lógico, é importante esquecer rapidamente que quem está, o controlador do BNDES único é o Tesouro. Mas, contabilmente, ficam todos felizes, a dívida líquida não aumenta. E o que é mais curioso, quer dizer, para resolver um problema de um tabelamento absolutamente inexplicável, você cria uma solução que é a antissolução para o problema original, que é exatamente ter recursos de poupança privada para financiar investimentos públicos. Mas, enfim, isso faz parte do contexto e não é a única razão, mas isso é apenas um pequeno exemplo de como as coisas são difíceis quando a gente quer lutar contra a lei da gravidade. Mas, enfim, vamos fazer uma pequena apresentação. Essa apresentação aqui resume, de algum modo, um projeto que nós desenvolvemos ao longo dos últimos meses de 2012, no Centro de Estudo do Mercado de Capitais. Nós tentamos responder a pergunta: por que é tão limitado o acesso das empresas brasileiras ao mercado de capitais, né? Quais são os fatores que têm limitado esse acesso? Como é que se entende isso? E a partir daí, é claro, se a gente tiver algum sucesso nesse diagnóstico, a gente pode levantar algumas hipóteses sobre ações que poderiam ser eficazes para que você tivesse uma ampliação de acesso no mercado de capitais. Bom, esse trabalho teve várias partes. A primeira, nós vamos tentar, já que se trata de discutir o papel do mercado de capitais no financiamento das empresas, a primeira parte a gente tenta enxergar um pouquinho como é que as empresas brasileiras se financiam, quais são as fontes de financiamento e assim por diante. Segundo, vamos ver o acesso ao mercado de capitais, o que se pode entender com os fatores que eventualmente estariam limitando esse acesso. Em terceiro lugar, adiante, uma evolução recente. Nós vamos ver que alguns fatores limitantes começam a ser superados. Vamos ver depois alguns desafios e propostas que existem e gostaria de fazer um registro breve sobre a proposta do portal do financiamento competitivo. Bom, esse é um primeiro dado. O que nós constatamos no Brasil é que somente as empresas abertas e as grandes empresas fechadas têm acesso a recursos de dívida em condições de custo compatíveis com a taxa média de retorno dos seus ativos, né? Então, nessa tabela aí, vocês verificam ali na segunda coluna, que está em vermelho, esse é um dado, tanto no caso das companhias abertas quanto das maiores fechadas, são dados de balanço. Nós consolidamos os balanços de todas as companhias abertas não financeiras brasileiras, consolidamos os balanços das maiores empresas fechadas, o cadastro das maiores e melhores da revista Exame, e calculamos e fizemos uma estimativa do custo médio do exigível financeiro, ou seja, despesas financeiras dividido pelo estoque médio de dívida financeira em cada um naquele ano. Isso aí que deve ser os dados de 2011. Como está dito lá, está escrito ali em cima, a taxa de retorno dos ativos das empresas nós estimamos entre 12% e 14%. Apenas para raciocinar, vamos usar como referencial 13% ao ano é a taxa de retorno dos ativos nesses balanços. Então, vocês verificam que, no caso das companhias abertas, o custo do exigível, custo mediano, dá 9,5%, no caso das maiores fechadas, 11,9%. Então, nos dois casos, essas empresas conseguem se endividar com uma taxa compatível com a taxa de retorno de ativos. Por diferença, nós fizemos estimativas de qual é o custo das demais empresas fechadas. Eu não vou entrar nos detalhes daqui da metodologia, porque nós consolidamos, no Centro de Estudos, consolidamos todos os dados
de exigível financeiro no país, porque nós temos os dados do Banco Central, juntamos com os dados de mercado de capitais e assim por diante, então você tem um consolidado. Então, por diferença, nós tiramos das outras fechadas. O que nós constatamos é que nas outras fechadas o custo do exigível financeiro que nós estimamos, depois de descontar o imposto de renda, seria em torno de 18,9%, 19%, quase 20%. Para uma taxa de retorno, se elas tiverem uma taxa de retorno em torno de 13% para os seus ativos, seus projetos, significa que essas empresas não conseguem se endividar. Na verdade, se elas se endividam além de um certo ponto, elas quebram, porque pela simples razão que o passivo custa mais do que os seus investimentos permitem pagar. Esses dados parecem ser mais ou menos consistentes com aquilo que a gente observa em termos de endividamento dessas empresas. Na penúltima coluna, você tem o leverage, quer dizer, o endividamento. É a relação entre o exigível e o patrimônio líquido. Então, vocês verificam que as empresas abertas, tendo menor custo, têm o maior leverage. Eles usam, tipicamente, uma dívida de 62% do seu patrimônio líquido. As maiores fechadas, que têm um custo um pouco maior, usam um pouco menos, 47%. Finalmente, nós estimamos que as demais fechadas utilizam apenas um pouco mais de 20% de leverage. Ou seja, isso é consistente com a observação de que o custo de exigível delas realmente é muito elevado. A tradução disso, o que é? Elas dependem essencialmente dos recursos dos seus sócios. Isso, do ponto de vista da economia brasileira, é de uma importância extraordinária, porque nós estimamos que essas empresas, outras fechadas, detêm em torno de 42% dos ativos produtivos da economia brasileira. Ou seja, quase metade dos ativos da economia brasileira estão na mão de empresas que dependem praticamente só do recurso dos seus sócios, para crescer, para investir em tecnologia, assim por diante. Não precisa pensar, não precisa ser especialista para imaginar que isso representa um freio extraordinário à capacidade de crescimento do país. Essas empresas realmente não conseguem adequar, digamos, o seu tamanho, a sua escala, a sua tecnologia, e para adquirirem competitividade e crescer e assim por diante. Bom, isso aqui é um panorama muito rápido do que acontece. O que se constata, o que é? É que o custo de capital dessas empresas, pelo menos o custo da dívida, depende essencialmente da condição de acesso às fontes de recursos. O que nós estamos vendo aí nesse gráfico, em verde, é o custo médio das operações de crédito feitas com as pessoas jurídicas, com empresas, dados do Banco Central. Né? Então, está lá em verde, o último dado aí, que vai só até dezembro, é 20% ao ano. Em vermelho, você tem o custo das debêntures. Nós geramos mensalmente os indicadores do custo, da taxa ao ano das debêntures a partir do mercado secundário. Então, se verificam que houve lógico, ao longo do período, isso acompanhou a taxa de real de juros dos títulos públicos, já era um negócio bastante elevado, mas nos últimos tempos elas praticamente empataram com o custo das operações médias do BNDES. Nós estamos tomando ali o custo do BNDES como TJLP mais 3, que é mais ou menos a média. Lógico, eu não estou entrando aí em consideração o projeto, aquele programa PSI, que é taxa subsidiada. Isso aqui é a taxa média do BNDES. Então, vocês verificam, em resumo, o seguinte: se você chegar para uma empresa e dizer, só pode precisar fazer uma pergunta para ela. Você está no BNDES ou no mercado de capitais? Se ela disser não às duas perguntas, você sabe que o custo dela é muito mais parecido com a linha verde, ok? E, portanto, ela certamente deve ter um nível de exigibilidade muito baixo, se é que ela consegue, se ela quer sobreviver. Se ela tiver um pouquinho mais desse dinheiro caro aí, ela quebra. Né? Então, isso aqui depende do acesso. Da questão do acesso, então, o que a gente verifica? Isso aqui é a consolidação de todos os dados do exigível financeiro das empresas brasileiras. Vamos ver só a última coluna, porque não vamos contar nenhuma história aí. O que nós verificamos, nos 12 meses terminados em setembro de 2012, é que as fontes domésticas de menor custo chegam a 46% do exigível total das empresas brasileiras. Quer dizer, é uma fatia muito significativa. É a soma do BNDES mais as dívidas, os títulos de dívida do mercado de capitais. Né? Então, 46% é uma fatia extremamente significativa. Mas o que acontece? Acontece que a grande massa desses recursos estão nas empresas, nas grandes empresas. Então, você vê aí que você tem as empresas consideradas grandes, nesse conceito aí, com mais de 400 milhões de faturamento bruto, você tem cerca de 5 mil empresas, uma participação pequena no mercado de capitais, mas, de qualquer modo, 2/3 das empresas que estão no mercado de capitais são empresas grandes. Né?
são aquelas que se beneficiam. Tem uma observação menor aí, que depois a gente volta a esse assunto. Você vê que mesmo as empresas grandes, apenas menos de 6% das grandes empresas brasileiras participam de algum modo do mercado de capitais. Né? Dessas 5.000 que nós estimamos, 195 são abertas e 99 fizeram alguma operação de dívida no mercado de capitais de 2005 em diante. Então a participação é baixíssima. Ainda que a gente considere que entre as 5.000 empresas tenham muitas multinacionais, empresas públicas, enfim, algumas que não entrariam no mercado de qualquer modo, e ainda que você exagere, diz, vamos supor que sejam metade. Ficamos só com 2.500 empresas que potencialmente poderiam estar no mercado, nós concluiríamos que apenas 12% participam. Faltam só 88%, digamos assim, para participar do mercado. É uma participação realmente ridícula, digamos assim. Por outro lado, é evidente que as empresas abertas são aquelas que têm maior acesso às fontes mais baixas, de custo mais baixo. Essa é uma fotografia do exigível financeiro das companhias de capital aberto em 2011. Aliás, para descobrir isso aí, tivemos que botar um asiático, um japonês, nosso valente estagiário, trabalhando 3 meses nas notas explicativas, porque com todo o detalhe que tem o nosso balanço da CVM, ele não consegue discriminar moeda nacional e moeda estrangeira. Você tem que entrar na nota explicativa e depois de pegar umas 15 páginas, você consegue descobrir uma por uma. Isso levou uns 3 meses para tirar essa fotografia. Então, o que acontece? 56% do exigível financeiro das empresas abertas, ou é BNDES ou é mercado de capitais. Então, são fontes, né? Sem contar que 23% são fontes externas. Que eu não vou entrar muito em consideração, porque depende também se o sujeito está fazendo hedge, não, tem uma exposição ao risco cambial, fica difícil de avaliar. Do lado do financiamento do investimento, isso também, esse é o resultado de um trabalho que foi feito, nós fizemos uma análise de como é financiado o investimento por parte das empresas abertas e pelas grandes empresas fechadas. Como é que nós fizemos isso? Pegamos balanço por balanço, ano por ano, e pegamos a variação do ativo imobilizado de ano a ano e chamamos isso de investimento. É um indicador parecido com a formação bruta de capital fixo das contas nacionais. E olhamos do outro lado, o que aconteceu com o patrimônio líquido, o que aconteceu com o exigível financeiro, para ver como é que isso foi financiado. Então, esse é o resultado do trabalho. As grandes companhias fechadas, os recursos próprios representam 70% desse financiamento. E nas companhias abertas, como nós já vimos, elas têm acesso à dívida, custos muito mais baixos. Elas utilizam alguma coisa como 55% de recursos próprios e 45% de dívida. Estou segregando aí lucros retidos e emissões primárias. Embora a maior parcela de recursos para financiar investimentos seja de origem de recursos próprios, o que nós constatamos é que o acesso ao mercado de dívida tem uma importância extraordinária para financiar os investimentos. Esses dados aí mostram o quê? Eles mostram que, uma vez que a empresa decide investir, o primeiro passo que ela dá é a dívida. E, posteriormente, se houver necessidade, em função de um leverage muito elevado, ela faz aumento de capital. Isso acontece nas companhias abertas, você vê que a correlação com dívida é maior do que com o patrimônio líquido, 0,76 com 0,44. Isso em finanças corporativas não tem muita novidade. Isso é um pecking order que a gente conhece. E nas empresas fechadas é maior ainda. A correlação com dívida é 0,82 contra 0,12 com o patrimônio líquido. Isso tudo apenas mostra o quê? Isso mostra que realmente o acesso a linhas de financiamento mais baixas praticamente se concentra nas empresas maiores, nas abertas e nas grandes fechadas. Uma parcela significativa disso vem do BNDES, mas, na verdade, o que vem do BNDES, isso é apenas para mostrar, isso já aumentou até, a participação do Tesouro nos recursos do BNDES, hoje é mais da metade. Então, mais da metade dos recursos que o BNDES empresta vem do Tesouro Nacional, tradução, vem de dívida pública. E uma parcela, como eu já disse, a taxas subsidiadas. Então, veja, isso aqui é um panorama muito breve, eu não trouxe aqui, mas eu tenho um pouquinho de memória. Se pegar 1.070 as maiores empresas brasileiras, abertas ou fechadas, elas têm 78% do exigível financeiro total das empresas. Ou seja,
invertendo um pouquinho a coisa, todas as demais têm 22,2% do giro financeiro. Então, a questão do acesso a recursos de financiamento não é só um problema do mercado de capitais, é um problema do sistema financeiro brasileiro como um todo. Lógico, tem uma série de análises aí, você tem problemas sérios de assimetria de informações, que a gente chama, quer dizer, uma parcela muito grande nessas outras empresas fechadas, você não tem balanços confiáveis, não tem transparência, tem alguns que usam técnicas criativas de planejamento tributário, o que impede também de uma avaliação adequada dos seus números, enfim, tem vários fatores aí que explicam isso aí, tá certo? Você também tem do lado do sistema bancário taxas de depósito compulsório, que são as maiores, entre as maiores do mundo, tem tributação no meio, tem nível de inadimplência elevado, exatamente em função de uma dificuldade de avaliar risco de crédito, enfim, você tem um sistema financeiro muito excludente. A grande maioria das empresas brasileiras não tem condição de se financiar, né? E o que nós estamos discutindo aqui é ver em que medida que o mercado de capitais pode ajudar nessa tarefa. Eu queria chamar a atenção para um ponto que, às vezes, quando a gente fala mercado de capitais, quem não está muito no circuito fica imaginando que o mercado de capitais é só mercado de ações. Na verdade, o mercado de capitais é muito mais amplo que isso, você tem todo um conjunto de instrumentos de dívida das empresas, você tem debêntures, tem notas promissórias, você tem instrumentos como os fundos de direitos creditórios, em que você securitiza recebíveis, né? Você pode ter o FDICs, por exemplo, esses fundos podem incorporar ou pode prestar serviços financeiros para centenas, milhares de empresas. Uma grande empresa que tenha 500 fornecedores pode organizar um fundo de direitos creditórios com esses recebíveis e que isso reduz o custo de capital para os seus fornecedores, a própria empresa acaba se beneficiando, né? Você tem uma série de outros instrumentos, certificado de recebíveis imobiliários, certificado de recebíveis do agronegócio, enfim, você tem dezenas de instrumentos hoje e que ficaram um pouco dormentes em função de que você tinha um título público que, competindo com eles, como eu disse, com taxas extraordinárias, liquidez absoluta, risco de crédito zero, e evidentemente isso aí decolou pouco. Mas, de qualquer modo, junto, nos últimos períodos, eu vou mostrar aí, você teve já um crescimento significativo em função de algumas, não só da queda de juros, mas também de alguns outros pontos. Esse aspecto do financiamento eu quis fazer esse parênteses, porque evidentemente não se imagina que o mercado de capitais vai ter instrumentos para resolver o problema de financiamento de todas as empresas de menor porte. Mas na medida em que você consiga deslocar empresas grandes e médias para o mercado de capitais, você aumenta fortemente a competição no mercado de crédito, que é um dos desafios, porque uma das questões também do mercado de crédito, como vocês sabem, 4 grandes bancos hoje têm 70%, 80% de tudo. Então, é claro que isso limita a competição nesses mercados. À medida que o mercado de capitais avance e tire do circuito uma massa significativa de empresas, vai aumentar naturalmente a competição no mercado de crédito, beneficiando, então, a todas as empresas. A questão do mercado de acesso, essas aqui são as empresas grandes, né? Eu não vou perder tempo com isso, é uma das grandes dificuldades. Nós não temos no Brasil estatísticas sobre a distribuição por tamanho das empresas. Nós tivemos que fazer um esforço a partir de dados do IBGE, que classifica por número de empregados, fazer uma correlação meio maluca, empregado com faturamento. É maluca como você tem vários setores, né? Você tem uma mistura completa, mas enfim, fizemos um certo esforço. Isso é apenas para mostrar o seguinte: o nosso mercado acionário, ele, em termos de capitalização de mercado, que é o valor de todas as empresas transacionadas no mercado numa certa data, ele fica numa posição intermediária entre os emergentes. Quando você entra na questão do número de empresas listadas, você vê que a posição do Brasil realmente é muito fraca, né? Está ali 368 empresas listadas, se compara com todos os demais países, muitos inclusive emergentes, né? Você tem Coreia com quase 2.000, você tem a Índia com 4.000 e assim por diante. O valor médio de IPOs, quer dizer, são emissões, empresas que abrem o capital, é extremamente elevado. Nesse contexto aí, é um dos maiores do mundo, né? O que isso significa? Quer dizer, isso aqui traduz mais ou menos aquilo que a gente tem dito, que é o mercado de capitais brasileiro. É um mercado de grandes empresas que fazem grandes emissões, coordenadas por grandes bancos e dirigidas para grandes investidores. Então, é um mercado pequeno de gigantes. É uma coisa curiosa. Você combina um mercado pequeno de gigantes. E uma das razões, esse trabalho buscou responder exatamente por que é assim. Né? Por que é assim? O ciclo de IPOs que aconteceu em 2006 e 2007, eu acho que tem algumas lições para nós. Esse ciclo,
que está refletido nesse gráfico foi o ciclo mais intenso de abertura de capital, talvez das últimas décadas, né? Então, você tem aí, entre 2006 e 2007, você tem em linha vermelha o total das emissões primárias, das 104, das quais 84, 22 mais 62, 84 eram emissões iniciais, ou seja, abertura de capital de empresas. Você vê que depois desse ciclo há um desabamento muito forte desses IPOs. Então, nós vamos tentar encontrar por que razão teria havido um ciclo tão forte. Não houve grandes mudanças regulatórias, então nós vamos buscar mais variáveis de natureza financeira, econômica, enfim. Uma primeira constatação é que esse forte ciclo de IPOs poderia ser comemorado, por exemplo, e que vai ver que um grande número de empresas menores entraram no mercado nesse período. Então, nós estamos começando a desconcentrar. Essa constatação elevada a -1 é exatamente o que aconteceu. As empresas que entraram em 2007 eram ainda maiores do que as empresas que estavam no mercado. Então, você vê aí, em amarelo um pouco mais forte, o tamanho médio dessas empresas em termos de ativos. Elas eram maiores do que as empresas que já tinham no mercado. E, interessantemente, não vou entrar nesse detalhe, mas elas cresceram ainda mais intensamente do que as demais, o seu tamanho até 2011. Uma coisa que acabou sendo evidenciada depois de alguma análise, o que é? Na verdade, esse período 2006-2007 foi fortemente induzido por uma queda naquilo que nós chamamos de custo de capital próprio. Ou seja, é uma estimativa da taxa de retorno que os investidores, os acionistas, os investidores, exigem para comprar ações. Como é que a gente calcula esse negócio? Eu vou dar uma ideia muito simples, não vou entrar em tecnicalidades, depois a gente pode conversar aí. A ideia básica é o seguinte: nós pegamos, no caso da Bovespa, por exemplo, pegamos as projeções feitas por analistas. Todas as empresas que têm projeção de analistas, nós pegamos dados da Bloomberg, e vemos essa projeção de resultados. Vamos pensar isso aí em termos de uma única empresa. Então, tem uma certa projeção de resultados futuros. Como vocês sabem, a principal teoria de precificação de ativos, o que é? O preço de uma ação ou de qualquer ativo hoje é uma espécie de um valor descontado do fluxo de receitas futuras que você espera receber desse ativo, descontado a uma taxa de juros. É esse o conceito. O que nós estimamos a partir dessa metodologia é essa taxa de desconto. Ou seja, quanto que os investidores estão exigindo para investir numa ação. O que nós constatamos, e essa é a linha azul, é o custo de capital próprio, o que nós constatamos é que nesse período, 2006-2007, esse valor, esse indicador, atingiu o seu valor mínimo no período. Então, você vê que foi o mais baixo de toda a série. Depois disso, até em função da crise, um aumento da questão de risco, essa coisa toda, você teve uma explosão do custo de capital próprio lá para cima, em 2008. Aí teve uma certa redução, mas não retornou aos níveis tão baixos quanto em 2006 e 2007. Então, a primeira constatação aí é de que realmente essa taxa, essa variável, deve ter sido um negócio extremamente importante. Por quê? Ela se reflete na valorização das empresas. Ok, não? Quando cai esse custo, aumenta a valorização das empresas, evidente. Né? Você reduz a taxa de desconto, aumenta o valor. Isso induziu empresas a abrir o capital e fazer mais emissões primárias. Uma outra constatação mais ou menos óbvia é o seguinte: mas escuta, mas a resposta foi tão rápida. Vai ver que tinha um estoque de empresas prontas para abrir o capital. Porque a gente sabe que uma empresa fechada para abrir o capital, para atender todos os requisitos da CVM, vai fazendo milagre a um ano. Milagre. Mas normalmente é mais do que isso. É um ano e meio, 2 anos para a pessoa abrir. Então, como é que foi esse negócio aí tão misterioso, de uma resposta tão rápida? Por sorte, nós tínhamos um trabalho feito, aliás, aqui pela GV, pelo Cláudio Vilar Furtado, que é o censo da indústria de private equity no Brasil, e que tem dados, lamentavelmente, só para 2005 até 2009. O que nós constatamos nisso? Isso aqui é um negócio extremamente relevante. Vocês sabem como funcionam esses fundos. Esses fundos identificam oportunidades em empresas fechadas, familiares, com grande potencial de crescimento, investem, participação de capital, etc., dão apoio administrativo. Tipicamente, como eles querem ter uma expectativa de saída mais adiante, eles criam condições de governança para poder abrir o capital mais adiante, para o IPO ser uma alternativa. E, a cada momento, quando isso amadurece, digamos assim, eles vão fazer o desinvestimento. A decisão de desinvestir para esses gestores é a mais relevante de todas. Isso que vai definir se eles vão ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro. Então, eu estou chamando a atenção para isso porque é uma decisão que é uma decisão feita
na ponta do lápis. Quer dizer, você calcula qual é a melhor forma de se desinvestir. Eu vou fazer um IPO, vou vender ações do mercado, vou tentar achar um investidor estratégico, ou eventualmente os próprios sócios originais compram e assim por diante. Então, esses dados eu acho que liquidam o assunto do ponto de vista de quais foram as variáveis que entraram nisso aí. Você percebe que entre 2006 e 2007 você tem 42 mais 48, você tem 90 desinvestimentos. Desses 90 desinvestimentos, você tem em azul na parte de baixo, 17 mais 19, 36 IPOs. Ou seja, 40% dos desinvestimentos feitos pelos fundos de investimento e participações nesse período, eles optaram por IPO. E 60% as outras alternativas, que é secondary sale, trade sale, buyback e assim por diante. No período seguinte, 2007, 2008, 2009, o número de desinvestimentos aumentou. Saiu de 90 para 98, 61 mais 37. E dentre esses, somente 5 IPOs. Ou seja, quem fez as contas constatou que efetivamente a IPO no segundo período não dava. Ou seja, o custo de capital próprio, como a gente costuma dizer, era muito elevado. E você percebe que também nesse período aumentou fortemente aquilo que a gente chama de buyback. Ou seja, os sócios da empresa, ao olharem qual é a perspectiva de IPO, falam, por esse preço eu compro de volta. É o que aconteceu. Então, uma parcela significativa, que é o buyback, que é aquela parte de cima, é 15 mais 8, 23 contra apenas 7 no período anterior. 23 casos, os sócios originais optaram em recomprar as ações da sua empresa. Quer dizer, isso aí é para chamar a atenção de quê? Um dos componentes importantes para você explicar a participação das empresas no mercado, evidentemente, é a taxa de retorno exigida pelos acionistas, ou se quiser inverter, é responder a pergunta, qual é o custo do capital próprio? Ou seja, como é que o mercado valoriza as ações da sua empresa? Se ele valorizar adequadamente, você faz a opção de abrir o capital. Se ele não valoriza adequadamente, essa opção fica mais restrita. Então, isso aqui é mais ou menos as conclusões que nós já antecipamos. Né? Quando a gente começa a examinar outros fatores frequentemente mencionados, eu não vou entrar em maiores detalhes, é lógico que é desejável reduzir o custo do IPO, tudo, mas os dados, as comparações internacionais não sugerem que os custos de abrir o capital de uma empresa no Brasil sejam muito maiores do que os internacionais. Né? Aqui até os dados daquele grupo de trabalho da Bovespa, que circulou em vários países. Quer dizer, o custo fixo, pelo menos no Brasil, não é muito diferente dos outros. Então, esses fatores aparentemente não são muito relevantes. Isto aqui eu acho que é uma coisa interessante. Nós fizemos boa parte desse trabalho com a parceria com a Fiesp. E tivemos até um workshop em outubro do ano passado. Nós convidamos cerca de 500 empresários industriais. Conseguimos que participassem 20 e poucos. O índice de presença já foi uma certa indicação de quanto é importante o mercado de capitais como fonte de financiamento das empresas industriais. Ou seja, apenas 20 e poucos acharam que compensava gastar uns R$10 de gasolina ou 15 de estacionamento para ir até a Fiesp participar do workshop. E, ao lado disso, fizemos uma pesquisa de campo. De novo, até o professor Mazon, que vocês conhecem, nos ajudou, é um dos maiores especialistas brasileiros em pesquisa de pessoa jurídica. Ele sabe tudo sobre isso. Montamos um questionário padrão vestibular, fácil de responder pela internet. Montamos 2 secretárias cobrando resposta, tal. Tivemos um sucesso extraordinário. Conseguimos 18 respostas. É uma coisa... coisa outro mundo. Não, isso tudo é... Veja, isso tudo é resultado relevante. Isso mostra que o mercado de capitais não existe na cabeça da grande maioria dos empresários nacionais. Isso já mostra que é um problema, já resolve. Mas, de qualquer modo, o que ficou interessante nesse negócio é que, mesmo nesse segmento menorzinho, que topou responder essa coisa toda, você vê que intenção de abertura de capital, 0 com certeza e 10 com certeza não, e 10 com certeza sim. Você teve apenas, nesses que responderam, você teve com nota 0, quer dizer, com certeza não, 5, só teve um com nota um pouquinho maior. Né? Só teve um com nota um pouquinho maior, quer dizer que tem uma abertura de capital, eventualmente, a prazo mais longo. Aquela nota 3, na escala de 0 a 10, só teve um cara que respondeu 3. Exato. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre não teve. Por outro lado, esse aí é o outro dado. Então, colocamos várias alternativas como se fossem as vantagens e desvantagens de abrir o capital.
E eles fizeram a pontuação que achassem mais adequada. As primeiras 4 menções, as de nota maior, as primeiras 4 maiores notas, se referem a desvantagens. O número 1, isso não chega a ser novidade, eu tinha feito uma pesquisa há 10 anos atrás, por conta da Abrasca, é a mesma coisa. Abertura de capital indesejável devido às dificuldades de partilhar controle. Partilhar controle é o grande desafio cultural. Quer dizer, tem lá uma família, tem uma empresa, faz 20, 30 anos, não sei quanto tempo, lá pelas tantas ele faz, escuta, como é que é o negócio de abrir capital? Quer dizer, vai chegar um desconhecido aqui, vai começar a opinar sobre o meu negócio, não tem jeito, não tem solução. Aí alguém pode argumentar, não, mas peraí, você, com isso, você tem acesso ao mercado de capitais, reduz o seu custo de capital, mas tudo bem, tal. Quer dizer, na verdade, ou o mercado de capitais fica muito atraente demais para esse tipo de empresa, e ele começa a olhar, eventualmente, parceiros que foram ao mercado e se beneficiaram muito, e estão ganhando a competição por conta disso, e aí essa dificuldade acaba sendo, de algum modo, superada, ou realmente esse é o número 1, tá certo? Aí você tem 2 relacionados a custos, né? Custos excessivos de abertura, também a questão de burocracia, que existe realmente uma certa burocracia adicional. Tem a quarta resposta é até correta até agora, que o tamanho da operação seria pequeno e não haveria interesse por parte dos bancos. Isso, em larga medida, tem sido verdadeiro, né? Lógico, ainda resta a pergunta, por que só se faz operações para empresas grandes, né? Nós já vamos chegar lá. E depois tem, lógico, aqueles que mostram as vantagens, mas com notas cada vez mais baixas, né? O crescimento da empresa, liquidez para os acionistas, e tem ainda uma certa dificuldade, problema de dificuldade de preocupação em dar informação para os concorrentes, né? A questão da transparência. Do lado da participação dos investidores, lógico, as taxas nós já mostramos aí que tiraram os investidores daí. Os investidores institucionais, você soma as primeiras 2 colunas, a quase 60% em títulos públicos, concentração de carteira em títulos públicos. Ações tem 16%. Se tirar a Previda, se soma dos institucionais, é isso, a gente cai para 12%. A Previda tem mais de 50% do patrimônio, mas é um caso, é uma ponta fora da curva, né? É uns 12%. Em títulos de dívida privada, apenas 8%. Isso é aquela observação que eu já tinha falado, dos fundos de investimento. Renda variável no Brasil 9%, no resto do mundo em média 40%. Tá certo? Os investidores estrangeiros, pelo menos até essa data, não tinham entrado no mercado de dívida corporativa, você vê ali 1,6%, 1,2%, praticamente inexistente. Havia uma discriminação tributária muito forte. Isso aqui infelizmente nós não temos os dados mais completos, acabamos de conseguir dados mais completos sobre isso, mas não deu para incluir nessa apresentação. O número de pessoas físicas que investem em ações no Brasil é muito pequeno, muito pequeno. No Japão chega a ser 20% das famílias, você tem mercados mais desenvolvidos como nos Estados Unidos, porcentagens ainda maiores, tá certo? No Brasil estima-se que em torno de 0,3% das famílias, das pessoas investem, pessoas físicas investem em ações. Na China é alguma coisa como 7%, na média dos demais emergentes 5%. Isso é uma observação muito importante, eu vou dizer até por quê. Em todos os países em que você tem um grande número de empresas de menor tamanho, a participação de investidores pequenos é muito significativa. E por uma razão também importante. Os investidores institucionais, se pega qualquer fundo de pensão, por exemplo, que tipicamente tem carteiras de bilhões. Eu pessoalmente conversei com vários deles, fizemos pesquisa sobre eles. Aí dá para entender por que eles têm uma dificuldade muito grande de comprar ações de empresas de menor tamanho. Primeiro, o esforço, o custo para fazer uma avaliação de uma empresa pequena, na qual, eventualmente, eles, em função das próprias restrições de diversificação de carteira, eles vão aplicar 10 milhões de reais, é tão grande quanto analisar uma empresa de 1 bilhão e que eles vão aplicar 100 milhões ou 150 milhões. Frequentemente até maior, porque a empresa grande tipicamente tem maior transparência, tem balanços mais claros, tem auditoria externa há muito mais tempo, parará. Então é mais fácil analisar uma empresa grande do que uma empresa pequena. Uma segunda dificuldade é que tipicamente as ações de uma empresa de menor tamanho têm pouca liquidez. E liquidez é uma palavra-chave. Quer dizer, sem liquidez, o pessoal não entra, né? Existe uma visão aí distorcida, talvez tradicional, no nosso mercado, de matar os especuladores, tá certo? Não pode especular porque isso é feio, tal. Mas sem liquidez no mercado secundário, não tem mercado possível, especialmente em mercado de longo prazo, né? Não tem nenhum investidor
Não sei se vocês conhecerem algum, vocês, por favor, informem ao centro, assim a gente põe nas estatísticas. Vocês conhecem alguém que compra um papel e espera vencer até 2045? Se tiverem alguém, vocês, por favor, informem. Não existe nenhum no planeta, não é no Brasil, no planeta. Mesmo o fundo de pensão, que tem passivos atuariais de longo prazo, ele precisa de liquidez pelo menos por duas razões. Primeiro, para ter uma precificação confiável. Se você não tiver liquidez, você não tem precificação confiável. Você imagina qual é o desafio de um administrador de fundo, pensão? Você chega para ele e fala, tem um papel aqui que vence em 2045, que o valor dele lá na ponta é R$1.000. Quanto é que você paga por ele? O que vocês responderiam? Quanto vocês pagam? Alguém fala, não sei, fazer uma conta aí para ver o que dá. Esses números são os mais divergentes, é lógico que nenhum administrador com responsabilidades até criminais nessa decisão vai comprar um papel dessa natureza. Não existe isso aí. Não. E não tem precificação confiável. Por outro lado, mesmo o fundo de pensão, à medida que a massa dos seus beneficiários vai se alterando em termos de demografia, ele tem que ajustar a sua carteira, ele precisa ter liquidez. Ele tem compromissos atuariais, então tem que ter liquidez para ajustar. Então, liquidez é crucial. Essa é uma segunda razão pela qual é difícil que esses grandes investidores investam em empresas menores. Né? Então, e você não tendo uma base ampla de investidores individuais, você tem uma limitação muito forte do lado do mercado. Então, em resumo, o resumo da ópera que eu gostaria de registrar é o seguinte: por que o mercado é tão limitado? O mercado no Brasil, então, a principal resposta, não é a única fator, mas o principal fator é que realmente você não tem um mercado de acionário, não tem demanda por ações no mercado em que você tem a predominância de taxa real de juros extremamente elevada de títulos públicos, e você também, historicamente, não tem uma tradição significativa nesse mercado, nós sabemos disso. Antes do Plano Real, você tinha aquela inflação absolutamente desorganizada, impossível de você imaginar qualquer tipo de mercado funcionar, não é certo? Então, você nunca teve verdadeiramente uma cultura de investir em renda variável, assim por diante, mesmo entre os fundos de pensão e assim por diante. Então, não havendo essa demanda doméstica, é aquilo que nós vimos naquele ciclo de IPO. Muitas empresas foram ao mercado, mas você não tem compradores domésticos. Naquele ciclo 2006-2007, mais de 70% das ações foram vendidas para investidores estrangeiros e o resto foi para investidores institucionais. Você não tem mercado. Então, alguns chegam e simplesmente, uma crítica até fácil, dizem, não, os bancos aqui não gostam. Eventualmente, lógico, depois de algum tempo, os bancos preferem fazer uma operação de 1 bilhão do que uma operação de 15 milhões. Não tem dúvida sobre isso. Mas é mais do que isso. Você não tem compradores para esses papéis, em volume, em quantidade suficiente para você justificar. Então, você tem realmente uma questão aí que é de longo prazo e que, eventualmente, estes são os fatores. O mercado de dívida corporativa é menos desenvolvido ainda que o mercado acionário. Você vê que, comparativamente ao PIB, nos Estados Unidos, ações é 121%, no Brasil 70%. Então, o mercado acionário americano, em relação ao PIB americano, é 1,7 vezes maior. O mercado de dívida, no caso, fazendo a mesma comparação nos Estados Unidos, é 5,2 vezes maior. Ou seja, o nosso mercado acionário já não é um brilho, mas o mercado de dívida é menos desenvolvido ainda do que o mercado acionário. Ele também tem uma liquidez muito baixa, como está mostrado ali, é muito mais baixa do que o mercado de ações. Por outro lado, o mercado de dívida, para concorrer com os títulos públicos, acabou usando o indexador DI, é uma taxa diária, né? Isso também limita bastante a capacidade das empresas se financiarem com esse papel. Você imagina uma empresa pegar um título desse de 8, 10 anos para financiar um investimento e ela ficar dependente da política monetária de curto prazo do Banco Central. Qualquer puxadinha de inflação, o Banco Central, evidentemente, vai puxar o juro, isso dá um degrau de dívida. O volume também de debêntures é muito grande. E aí vem o diagnóstico. O diagnóstico é aquilo que eu já antecipei. Quer dizer, de um modo geral, alguns ficam focados só na regulação do mercado de capitais. Né? Vários trabalhos de diagnóstico, vocês vão ver na bibliografia aí, discute artigo 23 da resolução, não sei o que mais, da instrução CVM, e não sei o que mais, não sei o que mais. Veja, evidentemente, isso é uma posição nossa. Nós questionamos fortemente que a regulação do mercado de capitais, às vezes, possa ser identificada como um obstáculo significativo ao desenvolvimento do mercado de capitais. Ao contrário, nós achamos que o efeito líquido dessa regulação é positivo. Ele melhorou a proteção ao investidor, que é uma coisa absolutamente crucial, a questão da confiança no mercado. Ele criou vários instrumentos
e mercados para esses instrumentos ao longo de todo esse período. Então, quer dizer, eu acho que, lógico, você pode dizer, olha, tem um certo excesso de burocracia, pode ser melhorado, não há dúvida, pode ser melhorado. Mas imaginar que isso seja o grande obstáculo para o mercado de capitais, eu acho que é um equívoco. O que a gente pode localizar realmente é um fator de natureza econômica, macro e microeconômico. A questão da taxa de juros de títulos públicos, de longe, é o número 1. Em segundo lugar, você tem realmente tributação, que durante todo esse período discriminou especialmente a questão do mercado de dívida. No caso de ações também discrimina, porque você, por exemplo, no mercado de imóveis, você compra um imóvel, vende com lucro, se você reaplicar isso aí no próprio mercado, em 6 meses, você tem isenção do ganho de capital. Ações, se você ganhar qualquer realzinho hoje, com exceção daquele limite de 20 mil, sei lá como é que é agora, você paga no mês. Ganhou. No mês seguinte você perdeu, não acontece nada. Não tem nenhuma devolução. Então você tem uma tributação que é, digamos assim, não chega a ser estimulante do ponto de vista de usar a ação como uma carteira de longo prazo, tá certo? Por parte do investidor. Então você tem discriminações de outra natureza. Mas o fator número 1, evidentemente, é a taxa de juros. E, finalmente, nos últimos anos, você tem aí também, depois que o juro começou a cair, uma entrada muito forte do BNDES. O BNDES transferiu-se para o BNDES quase 300 bilhões de reais. Há uma certa justificativa de aumentar a participação de títulos públicos durante a crise, lógico, para moderar o impacto da recessão, mas a partir de 2010, que a economia já tinha engatado, você tem um acréscimo de 200 bilhões no BNDES que emprestou esse dinheiro a taxas subsidiadas, tipicamente para empresas que teriam toda a condição de transparência, governança e ir ao mercado de capitais. É evidente que a empresa, comparando uma taxa de 3%, sei lá, do BNDES, com esse subsídio, contra uma taxa de debênture, ainda que a taxa de debênture tenha caído, ela prefere para o BNDES. Então, essa política de captar recursos via dívida pública de um lado, para transferir dinheiro para o BNDES do outro, mata o mercado de capitais nas duas pontas. De um lado, você captura o investidor, oferecendo títulos públicos com taxas fantásticas, etc, etc. E do outro lado, você mata o emissor, que vai buscar dinheiro no BNDES, não vai emitir debêntures, não vai emitir títulos de dívida. Então, realmente, no período mais recente, embora a taxa de juros tenha caído, você tem novos fatores de limitação, digamos, do mercado. Bom, eu já comentei, não vou perder muito tempo com isso, já falamos sobre todos esses pontos aqui, administração tributária, empresas, esse negócio todo. Só um registro, até 2009, as mesmas dificuldades, digamos, que nos apontamos para as empresas enxergam para abrir o capital, eram também aplicáveis à emissão de dívida, porque para participar do mercado de dívida, a empresa tinha que abrir o capital também. A partir de 2009, com a instrução 476 da CVM, SAs de capital fechado podem emitir debêntures e outros títulos de dívida no mercado. Então, até 2009, você teve um outro bloqueio, digamos assim, associado a isso, né? Uma questão de juros, intermediários e assim por diante. Uma boa notícia é que a evolução recente, alguns fatores limitantes começam a ser superados. Você tem a queda da taxa de juros, como eu já falei, você teve uma redução, não digo eliminação, mas uma redução das distorções tributárias que já existiam. Em novembro, a CVM saiu com esse comunicado, permitindo que empresas de menor tamanho façam abertura de capital com uma redução de custo muito grande de burocracia, podendo, inclusive, ir diretamente a leilão em bolsa, né? Até agora não aconteceu nada. Alguns dizem que tem um certo problema aí de precificação, enfim, não decolou ainda, mas foi um movimento, acredito, na direção correta. Quer dizer, você está facilitando as empresas de menor tamanho acessarem o mercado. É claro que vocês vão perguntar, e aí, tem demanda para isso? Então, nós vamos ver, por exemplo, eu acho que essa emissão do Banco do Brasil foi significativa, né, da seguridade. Hoje mesmo saiu o valor dizendo que 100 mil investidores, pessoas físicas. Ou seja, quando você baixa a taxa de juros, você já dá para identificar, na parte dos investidores institucionais, inclusive pessoas físicas, uma constatação de que mais de 90% das alternativas de investimento hoje no Brasil não conseguem bater a inflação, né? Pega fundo. Pega. Hein? Tá certo. Você vê, de qualquer modo, você tem fundos de investimento, quando você desconta taxa de administração e imposto de renda, a grande maioria hoje não está batendo a inflação. Então o pessoal começou a descobrir e você começa a ter um deslocamento de demanda. Então isso mostra que
É lógico, você vai dizer, bom, isso vai resolver o problema? É um negócio difícil, porque é uma questão cultural também. Esse é um processo que está começando. Essa realocação de carteira por parte dos investidores está sendo muito mais rápida do que o posicionamento das empresas em emitir o papel. Outro dia, até numa reunião do conselho, que eu não vou dizer que empresa que era, o pessoal de primeira qualidade no conselho estava discutindo um plano de expansão que se limitava à retenção de lucros. Incidentalmente, eles não tinham pago nenhum dividendo para poder colocar tudo em investimento. Eu perguntei, escuta, vocês consideraram a possibilidade de, por exemplo, fazer uma emissão de debêntures? Isso caiu como se fosse uma coisa do outro planeta. Realmente não entrou ainda, não foi absorvido ainda na visão dos próprios empresários, que hoje eles têm a oportunidade de colocação de papéis no mercado de capitais a taxas reais compatíveis com o retorno dos investimentos. Então, de qualquer modo, está começando, é um processo que está começando, o aumento do grau de formalização das empresas, é verdade, e nós constatamos também que a participação de formadores de mercado, market makers, é eficaz e é um custo razoável. Aliás, isso aqui é uma pesquisa que nós fizemos. Você vê empresas com capitalização inferior a 625 milhões, esse número misterioso apareceu na função da análise estatística, não vou entrar em detalhes, mas esse é o ponto de corte, praticamente, entre o que mais afeta a liquidez. Então, empresas com menos de 625 milhões de capitalização, sem formador de preços no mercado, têm uma presença em pregão da ordem de um pouco mais de um terço. Quer dizer, são negociadas tipicamente um pregão a cada 3, uma liquidez muito baixa. Esse mesmo segmento de empresas, quando com formador de mercado, essa presença vai para quase por 90%. Então, realmente é um negócio eficaz e, pelas informações que se dispõe, é um custo razoável. Então, empresas menores que queiram fazer abertura de capital podem promover a liquidez dos seus papéis com o trabalho desses formadores de mercado. Lógico, a outra notícia que já apareceu anteriormente, que o custo das debêntures caiu dramaticamente. Veja, nós sabemos que essa taxa de juros que tem prevalecido não é sustentável. Não é sustentável a longo prazo, porque ela vai ter que puxar por causa da inflação. E não é sustentável a médio prazo, porque ela vai ter que acompanhar a elevação das taxas do Tesouro Americano, à medida que se normalizar. Mas mesmo que você entre numa simulação dessa natureza, acho que é pouco provável que as taxas retornem àqueles níveis absurdos do passado recente. Ou seja, essa perspectiva de taxas mais baixas aparentemente chegou para ficar, a menos de uma improvável irresponsabilidade de condução das contas fiscais brasileiras. Quer dizer, estou dizendo que isso é altamente improvável, né, de partirem para a irresponsabilidade fiscal. É certo que, ultimamente, digamos, está escorregando um pouco, tal, mas nunca se acredita que o pessoal vai deixar escorregar. Se é uma coisa que a política aprendeu, é que a inflação acaba com voto. Né? Então, quer dizer, eu acho que isso aí, e fora que a reação da sociedade também, eu acho que é forte, é pouco provável. Dentro dessa consideração pouco provável, essa taxa de juros mais baixa chegou para ficar. Então, acho que é uma boa notícia. Outra constatação é que o custo dessas debêntures, depois de descontado o imposto de renda, é inferior à taxa de retorno de ativos de 80% das companhias abertas. Nós pegamos os dados de 2011, estamos terminando agora as estimativas para 2012. Mas, enfim, já é uma boa notícia. 80% das companhias abertas podem emitir títulos de dívida, no caso pegamos debêntures, que é o principal deles, é 60% do mercado, a custos compatíveis com a taxa de retorno dos seus ativos. Ou seja, eles podem se endividar, podem financiar seus investimentos por essa via. As grandes fechadas, é interessante, deu exatamente a mesma coisa, praticamente, uns 80%. Né? Não, as grandes fechadas. Por outro lado, o mercado de dívida está reagindo fortemente. Depois da 476, então você vê que aí um crescimento forte das emissões a partir de 2009, 2010. Né? Em azul está as emissões pela 476. A emissão da 476 quer dizer apenas o seguinte, quer dizer, isso é permitido para as companhias SA de capital fechado, e eles chamam de distribuição restrita, ou seja, essas debêntures são colocadas no máximo para 20 investidores qualificados. Uma proposta que nós integramos no CVM, não conseguimos entender essa limitação, já que é investidor qualificado, já que a liquidez do mercado secundário é importante, a gente não sabe como justificar essa limitação. Mas mesmo com essa limitação, você vê que teve um avanço extremamente significativo. Você vê que empresas fechadas, 2/3 das emissões foram feitas por empresas fechadas nesse período, quer dizer, muita empresa fechada descobriu que existia o mercado. Interessante que elas estão sendo, de certo modo, mais ativas do que as próprias companhias abertas no mercado de dívida. Isso aqui mostra que não é só debênture, embaixo está em vermelho, é a porcentagem do PIB, é o estoque
dezembro de 2007 até fins de 2012, você vê que passou de 3,4% para 7,8% do PIB, mais que dobrou em relação ao PIB os títulos de dívida. Eu não vou entrar em todos os detalhes, você vê que tem um grande número de instrumentos aí de dívida, a grande maioria das empresas sequer aprendeu ainda a utilizar esses instrumentos. E alguns desafios e propostas. Os desafios principais: acabar com a indexação diária no mercado financeiro. Incidentalmente, está saindo no noticiário, o próprio governo está empenhado nisso. O novo mercado de renda fixa, por exemplo, da Ambima, já estabelece que só pode entrar nesse mercado com indexação ou índice de preços ou taxa pré-fixada. As próprias debêntures de infraestrutura não podem ser indexadas à CDI, só pode ter isenção se tiver outra indexação. Isso aqui é crucial para você ter papéis de longo prazo no mercado. Segundo, o BNDES tem anunciado uma política de sinergia com o mercado de capitais. Vocês devem ter visto por aí, né? Ele está tentando fazer, e é fundamental que o BNDES atue dessa forma. Lógico, para quem está acompanhando a coisa um pouco de fora, fica um pouco paradoxal. Você está abrindo o mesmo jornal em que o BNDES está anunciando essa política, tem autoridades anunciando, como eu disse, que o BNDES vai entrar com 80% de recursos subsidiados para financiar a infraestrutura. E outros dizem que vão liberar depósito compulsório para os bancos privados fazerem os financiamentos iguais ao do BNDES, ou seja, para matar mais uma vez o mercado. Levando em conta também que cada real que sair de depósito compulsório é um real que sai da dívida pública. Quem não? Isso está financiando a dívida pública, de um jeito ou de outro. Então, quer dizer, é uma coisa de maluco, mas enfim, está aí. Baixa liquidez no mercado secundário de dívida corporativa é um desafio. E no mercado de ações, adotar tributação compatível com formação de poupança a longo prazo, menor afinando. Redução de custos para acesso ao mercado é desejado. Nós constatamos que não é o fundamental, mas é evidentemente desejado. Melhorar a informação, orientação e educação financeira de investidores, empresários e dirigentes, visando otimizar o uso do mercado de capitais. Educação financeira tem várias iniciativas, né? Você tem até o Corenec, que tem uma iniciativa nacional. É interessante que a gente não tem uma iniciativa parecida do lado dos empresários. Estamos iniciando agora, eu vou comentar em seguida, uma iniciativa junto com a Fiesp, trouxemos a Federação do Comércio, acabou de dar apoio à Federação do Comércio, o CETIP, estamos tentando trazer o SEBRAE e outras entidades, que é uma iniciativa para realmente você iniciar um esforço de informação, orientação e educação financeira para as empresas. Né? Às vezes eu fico até com a impressão que as empresas conhecem menos o mercado de capitais do que os investidores. E, lógico, a questão de aumentar o número de participantes na intermediação. Né? Bancos de menor tamanho, corretoras, agentes autônomos de investimento e assim por diante. Eu vou passar adiante isso aqui. A proposta que nós estamos fazendo é essa proposta de financiamento competitivo. Não vou, acho que já estouramos o tempo, só vou resumir a ideia. Nós estamos, acredito, criando condições para criar um portal que nós estamos chamando de financiamento competitivo. A ideia é reunir nesse portal toda a informação de todas as fontes de financiamento do mercado brasileiro. Se a gente fizesse só o portal do mercado de capitais, como eu disse, ia ter uns 5 ou 6 caras na outra ponta. Né? A gente ampliamos, então, o escopo, de, olha, todas as fontes de financiamento, FINEP, BNDES, bancos comerciais, mercado de capitais, tudo que vocês quiserem saber sobre financiamento, como a empresa quiser saber, eu quero me financiar, entra nesse portal, tem toda a informação. O que é, para que serve, quais são os requisitos para entrar nesse mercado, calculadoras, simuladores, para ver quanto é que ficaria se o sujeito pegar, sei lá, 2 milhões de empréstimo, para ver quanto é que vai pagar, e assim por diante. Por outro lado, vão participar desse portal também todos os fornecedores de serviços, prestadores de serviços, bancos, o próprio BNDES, escritórios de advocacia, auditorias e assim por diante. Então, a empresa que tiver interesse poderá acessar diretamente via esse portal, esses fornecedores, se quiser organizar um IPO, organizar uma emissão de dívida, ou quiser organizar um FDIC e assim por diante, ela vai ter uma interface direta pelo portal. E, além disso, o portal vai oferecer cursos. Incidentalmente, nós certamente buscaremos aqui a GV, buscaremos o INSPER e outras entidades, a própria FIPECAF, entidades que oferecem cursos na área de gestão financeira de empresas, mercado de capitais, assim por diante, para oferecer cursos frequentemente não presenciais, para empresas que queiram qualificar os seus executivos, seus dirigentes nessa área. Né? Então, é mais ou menos isso aí que eu queria trazer para vocês, de trabalho, de algumas ideias, e, evidentemente, estou à disposição para qualquer tipo de questão. E, me desculpando mais uma vez pela demonstração de incompetência no gerenciamento de ferramentas modernas de programação
e calendário. Ok? Obrigado, Roca. É realmente impressionante a quantidade de dados e informações que para uma escola de direito é fundamental, porque normalmente nós, bacharéis em direito, partimos da premissa que fata la legge, a coisa vai por si mesmo. Agora, talvez para o SEMEC, ver se é razoável ou não pensar, é que o sistema de distribuição de valores imobiliários no Brasil foi destruído. Quando se fez em 65 a estrutura do sistema de distribuição, nós tínhamos os bancos, banco comercial, banco de investimento, as bolsas, corretora, distribuidora, agente autônomo. Se ficarmos só com o sistema voltado para o mercado de valores imobiliários, nós vamos ver que as corretoras se tornaram apêndices bancários, que por sua vez, como você anotou aqui, só se interessam, por uma razão natural de custo, dos grandes lançamentos. As distribuidoras, que seriam os canais, os vasos comunicantes espalhados pelas cidades maiores do Brasil, para acarrear negócios para as corretoras junto à Bolsa de Valores, também perderam, hoje tem um valor simbólico. E os agentes autônomos, esses hoje são ectoplasmas que vagam por aí. Pois bem, como é que nós vamos fazer crescer esse mercado de financiamento? Não para as grandes, que elas são grandes, são ligadas a bancos grandes, que são ligados a fundos de investimento grandes e a instituições lá de fora grandes. São grandes e eles se entendem. Agora, não é isso que o SEMEC está buscando enquanto forma de ampliação. Como é que se faz para reviver esse modelo que foi morto, não diria por inércia, mas talvez mais propositalmente, pelo grande sistema financeiro que absorveu tudo? Sem dúvida. Bom, não é a primeira vez que o professor Oswaldo coloca essas questões, está até na nossa lista de projetos, por assim dizer, de preocupações, e as observações que ele está fazendo são absolutamente corretas e concordamos 100% com elas. Quer dizer, aliás, uma comparação que frequentemente, outro dia até me foi colocada, o agente autônomo de investimento seria o mesmo papel do corretor de imóveis, digamos, no mercado imobiliário. Então, quando você pega agentes autônomos de investimento, não lembro direito do número, parece que são 7 mil, 8 mil, se compara com 200 mil corretores imobiliários, coisa que vale. Quer dizer, realmente você não tem a questão, já o número já mostra essa dificuldade. Outra dificuldade, que eu acho que é um ponto crucial colocado, é realmente os grandes bancos terem praticamente assumido todo o sistema uma parcela muito significativa do sistema de distribuição. E o que nós encontramos dentro dos grandes bancos também é, até hoje, de certo modo, até um contexto conflitual entre a área de crédito e a área de mercado de capitais. Na verdade, as duas áreas se enfrentam dentro de cada banco. Qualquer banco grande aí se enfrenta, porque se enxerga o mercado de capitais como um grande competidor, né? E, frequentemente, o negócio bancário, baseado, evidentemente, os seus principais resultados resultam, até muito recentemente, da própria carteira de títulos públicos e também do crédito. O mercado de capitais é enxergado como grande competidor e, de certo modo, como ameaça. Como eu mesmo já comentei anteriormente, se você tiver sucesso, um grande número de empresas se financie com instrumentos do mercado de capitais, você vai ter um aumento muito forte de competição no mercado de crédito, não há dúvida sobre isso. E é lógico que isso não é visto com muito entusiasmo, por assim dizer, pelas áreas de crédito dos bancos. Então, eu acho que é absolutamente crucial, realmente, nós encontrarmos formas de trazer um número maior de intermediários para o mercado, provavelmente bancos de menor porte, corretoras, e, é lógico, a questão dos agentes autônomos. Tem uma experiência, de certo modo, relativamente nova, que eu suponho está sendo bem sucedida, na XP Investimentos, que é uma corretora. Lógico, não estou aqui para fazer comercial da XP, não tem nada a ver com o XP, mas ele está inaugurando um modelo interessante, porque, de um lado, eles estão com cerca de, o último dado que eu vi, são 300 agentes autônomos no Brasil inteiro,
num contexto também de ausência de conflito de interesse. Ou seja, hoje, uma parcela significativa da distribuição feita pelo sistema bancário é evidente que é feita com conflito de interesse. Então, você tem um gerente de banco, um produto definido como sendo prioritário para colocar, correlacionado com o seu bônus e assim por diante, e ele vendendo esse papel para o investidor. Quer dizer, é difícil encontrar um exemplo mais evidente de conflito de interesse nesse contexto. A XP está apostando num outro modelo em que ela pretende se transformar numa espécie de um hipermercado de ativos financeiros, colocando isso numa rede de distribuição de algumas centenas de agentes autônomos, agentes esses que eles, enfim, pelo menos como projeto, eles reforçam a educação financeira, de tal modo que eles possam interagir com os investidores de um modo adequado, produtivo, enfim, orientar o próprio investidor. Esse me parece realmente talvez um primeiro exemplo de alguma coisa que talvez um pedaço, não é toda a solução, mas é um pedaço que provavelmente a gente gostaria de enxergar como um sistema de distribuição de ativos financeiros, abrindo alternativas e abrindo também informação para o investidor, num contexto sem conflito de interesse. Né? Mas eu acho que essa observação é absolutamente certa. Eu só não sei responder exatamente o que fazer a respeito. E, claro, o fato de você começar a ter, como esse negócio aí dos 100 mil investidores, pessoa física, com ações dessa emissão do Banco do Brasil, Previdente, sugere a queda da taxa de juros, você tem aí um aumento muito grande de preocupação. Né? Recentemente eu tive até contei até outro dia, um exemplo até familiar, conhecido da minha mulher, ex-desembargador aposentado e tal, disse que queria falar comigo. Eu fiquei até preocupado. Falei, deve ser uma péssima notícia, só pode ser que eu devo estar a um passo já da cadeia, mais ou menos. E, felizmente, não era nada disso, mas talvez até o desafio um pouco maior. Porque ele é um sujeito inteligente, razoável patrimônio, e ele tinha enxergado que a inflação ia acelerar, e em dezembro comprou cotas de um fundo chamado Fundo de Inflação, que são fundos que compram NTNB, coisa assim. E, vamos supor, comprou por 100, vai. Chegou em fevereiro, ele tinha perdido 7% do investimento. Ele falou, Roca, me explica esse negócio, como é que pode um negócio desse? Eu fui comprar um fundo de inflação para me defender da inflação que subiu. A inflação subiu. Aí eu perdi. Me explica esse negócio. Quer dizer, bom, o fato é que o fundo aplicava em papéis de longo prazo, nesse meio tempo, realmente a taxa real subiu, né, com toda essa insegurança que bateu no país em relação à própria política fiscal, esse negócio todo. E, lógico, esses fundos, o valor atual, se ele fosse vender esses papéis, essa cota, ele ia perder. Vai ter uma primeira pergunta, falando, você precisa vender hoje? Não preciso, não tem problema nenhum. Eu falei, então fica tranquilo. Mas, de qualquer modo, mas o pior não é isso. O que eu queria contar é que ele começou a contar para os amigos. Aí começaram a ligar para mim. Então, de uma hora para outra, eu me dei conta, não, por cá para nós, a desinformação também, a necessidade de informação brutal. Tá certo? Então, isso é um componente fundamental para a decolagem. Não sei, tem mais alguma observação? Desculpe, eu acabei atropelando os horários aí. Professor Roca, para discutir o seu trabalho, que nós chamamos 2 professores da ESP e um representante da Ambima e da Bovespa, para que na Escola de Direito a gente encontrasse subsídios a se pensar um pouco. Daí tem o Renato da BMF Bovespa, obrigada. O Hudson da Ambima também, muito obrigada. E o professor Alquimar, eu agradeço. A ideia é que traga outras ideias. Bom, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer o convite da Direito da GV em nome do professor Ari Osvaldo. Gostaria também de parabenizar, né, a professora, muito rica a apresentação. Eu até brinquei com ele, né, que é difícil concorrer muito com o currículo dele no outro painel que nós fizemos juntos. E, complementarmente, né, ao que o professor colocou em relação aos 100 mil CPFs na BB Seguridade, né, que foi uma oferta pública que, se não me falha a memória, foi de 10 bilhões, a gente teve uma outra oferta pública que fugiu totalmente desse cenário que foi traçado, né, que foi uma oferta pública da Senior Solution. Uma oferta pública, um IPO de 60 milhões de reais, muito fora de qualquer amostra aí que nós passamos. Né? Porque a gente, Bolsa, gostaria muito que essas ofertas realmente se repetissem, que elas se perpetuassem. Né? E o que foi interessante? A gente está falando de 100 mil CPFs para 10 bi. Na Sênior foram cerca de 1.200 CPFs para 60 milhões.
Então, eu acho que, sem dúvida alguma, a liquidez, né, que é uma questão chave, a gente não tem dúvida alguma, provavelmente na sênior vai ser menor do que na BB Seguridade. Mas a gente vê que, eventualmente, pode ser que esses investidores estejam olhando a questão do retorno. Pode ser que, eventualmente, um negócio dê um retorno melhor do que o outro e, por conta disso, estejam abrindo um pouco de mão da liquidez. Então, acho que está mudando um pouquinho o mindset, acho que tem um cenário favorável em relação a pequenas e médias empresas. E se a gente parar um pouquinho para olhar a própria mídia de um modo geral, acho que nunca se falou tanto desse assunto como tem se falado agora. Então, isso é um movimento que a gente julga muito importante para o mercado de capitais como um todo. Parabéns, professor. Muito obrigado. Só um comentário. Eu acho que foi uma lembrança muito importante. E o negócio da Senior Solution realmente quebra um paradigma de emissões monumentais e assim por diante, e sinaliza favoravelmente ao fato de que os investidores começam a olhar em volta para diversificar suas carteiras e aquela história, se caiu fortemente a remuneração dos ativos de renda fixa, esse negócio todo, e ações começam a entrar na agenda. Não é? Eu esqueci também de comentar que essa preocupação com o mercado de capitais entrou na agenda do governo, como eu comentei, entrou na agenda do setor privado. Tem várias iniciativas, o novo mercado de renda fixa da Ambima, é um delas, CETIP, que é o CETIP Trader, para facilitar uma plataforma eletrônica para a dívida pública, a Bovespa está muito ativa, tentando reformular o Bovespa+. Né? Teve aquele grupo PAC-PME, de iniciativa privada, sugerindo uma série de propostas para empresas menores, abrir um capital. Enfim, há uma mobilização hoje muito mais significativa. Eu acho que na medida em que as taxas reais, como eu disse, têm perspectiva de permanência, nós estaremos entrando, não num ciclo, mas entrando numa tendência significativa de crescimento do mercado. Esse último lançamento, 60 milhões, como é que ele foi operacionalizado? Porque isso bate com aquela... Sim, sem dúvida. Ele foi um processo normal, como um IPO grande. A grande diferença dele é que, como o montante era menor, o roadshow foi somente interno, não foi externo. Então, ele foi 100% tomado por investidores locais brasileiros. Se eu não me engano, foram 20 fundos, né, os mais relevantes foram 20 fundos que tomaram, e essas pessoas físicas. Tiveram outros elementos aí tomando esses recursos, mas foram menos significativos. Falando um pouquinho também do trabalho da Bolsa, né, que o professor Roca citou, a Bolsa, no ano passado, ela iniciou esse trabalho de tentar olhar o mercado de pequenas e médias e entender o porquê que esse mercado não funcionava direito. Né? Ela convidou alguns parceiros para fazer um roadshow internacional e vivenciar essa experiência em alguns países. Entre eles, BNDES, CVM, FINEP e a BDI. E dali a gente conseguiu fechar um diagnóstico, montando alguns pontos que a gente julgou que eram importantes para o mercado de pequena e média decolar, e a gente fez uma nova rodada de apresentação para cerca de 100 participantes relevantes de mercado lá na CVM. E foi bem interessante, isso daí está disponível no site da Bolsa, da CVM, o vídeo de 100% dessa apresentação. E os participantes todos chegaram à seguinte conclusão: o mercado de pequena e média, ele vai acontecer, então a gente não precisa tomar nenhuma medida para esse mercado acontecer. As medidas precisam ser para esse mercado acontecer o mais rápido possível. Então, isso foi interessante. Eu acho que um dado bem interessante que tem nesse diagnóstico é no seguinte sentido: não existe uma pílula mágica, não adianta fazer uma ação que vai resolver, vai destravar o mercado. Em todo lugar do mundo, o que se viu foram ações conjuntas que fizeram com que esses mercados para pequenas e médias empresas decolassem. Então, isso é interessante também. E a gente conseguiu quebrar um outro grande paradigma, porque, principalmente, a minha área, que vive na ponta do relacionamento com empresas fechadas, uma das primeiras coisas que a gente escuta é assim: abrir o capital é caro. E com esse diagnóstico a gente chegou à conclusão que no Brasil, geralmente é o menor custo comparado com esses mercados que nós visitamos. Então, assim, não é essa a barreira. Pode ser que sim, encontre uma barreira, como foi citado aqui, de ter partilha de controle, esse tipo de coisa. Mas a gente vê também, na prática, que isso está mudando bastante. Eu acho que agora os empresários eles estão começando a ver que faz muito mais sentido você ter 20, 30, 40, 50% de algo muito maior do que você ter 100% de algo menor. E é bem interessante que o ano passado teve os 5 anos, né, de listagem no novo mercado da Elbor.
E o fundador da Elbor citando justamente isso, que ele cresceu muito mais nesses 5 anos que ele está no novo mercado, que ele fez essa captação de recursos, do que dos 30 anos que a empresa tem. Então, é bem interessante. Os empresários estão começando a visualizar realmente essa grande diferença que o mercado pode fazer. 2 comentários muito rápidos. Primeiro, uma parcela significativa do crescimento da base acionária certamente está nos próprios fundos de investimento e participações. Vocês viram que o número de desinvestimentos a cada ano é muito significativo. Na medida em que o mercado tenha condições mais favoráveis de custo de capital próprio, uma parcela muito maior desse desinvestimento será via IPO. E são empresas que são tipicamente alavancadas, digamos, ao longo de vários anos, preparadas para ir ao mercado, né? Então, isso aqui eu acho que é um ponto extremamente significativo. Se eu não me engano, de 2004 para cá, 33% dos IPOs deram saída ou parcial ou total para investidores de private equity ou venture capital. Um número realmente muito significativo. E um último registro, apenas, é uma boa notícia, nós estamos saindo agora com a estimativa mais recente do custo de capital próprio. A partir do segundo semestre de 2012, começou a ter uma queda significativa. Eu não sei se vai chegar perto de 2007, mas já houve uma queda. E, aliás, os próprios mercados internacionais, vocês sabem que os mercados, o SP500 e etc., estão batendo recordes em níveis superiores, anteriores à crise. Então, eu acho que nós estamos caminhando na direção de uma situação favorável em relação à abertura de capital. Temos 2 componentes negativos do ponto de vista do mercado brasileiro. Primeiro, que os resultados das empresas, como vocês sabem, têm sido muito negativos. E segundo, infelizmente, uma atuação governamental atropelando governança e dando um péssimo exemplo em termos de Petrobras, Eletrobras, até Vale, até executivos da Vale sendo eventualmente desligados fora de uma assembleia ou uma reunião de conselho. Primeiro, agradecer, né, professor Roca, professor Oswaldo, pelo convite. Bem, na Ambima a gente tem um acompanhamento sistemático de fundos, né, e até por conta da história do renda fixa índices, né, que o professor explicou da NTNB, uma coisa que a gente já percebeu é que a saída de recursos é imediata nesse tipo de produto, ou seja, o que a gente percebe é que ao primeiro sinal ou a primeira rentabilidade negativa do fundo renda fixa índices, há uma saída grande de recursos. Então, assim, o investidor que comprou esse produto ainda não entendeu o que é esse produto. É a primeira coisa. Então, assim, o professor falou aqui sobre a questão da educação do empresário. É uma coisa que não está no radar para o nosso até hoje. Eu acho que existe, de fato, essa necessidade. A educação do investidor é algo que a gente vem trabalhar, todos nós aqui, de alguma maneira, tentou trabalhar a educação do investidor. E a gente tem também uma linha de certificação, que é bastante conhecida. Mas o que a gente percebe é que o esforço é grande. O esforço é grande de educar tanto a força de venda, porque quem vendeu esse fundo dizendo que era inflação, vendeu errado. Também não é um fundo de inflação. Ele tem um componente de taxa de juros de cupom, que é relevante, então a gente vê que o desafio é grande. E acho que tem uma barreira cultural. Recentemente a gente fez um congresso e a gente expôs um gráfico lá de um professor dos Estados Unidos, né, mostrando a questão, era uma proxy de nível de aversão entre 23 países. E nós éramos o 22º país nível de aversão a risco. Era uma questão de arrependimento, fazendo uma proxy para aversão a risco. E é natural, terem visto o patamar de taxa de juros que a gente convivia, você pegar no longo prazo, comparar qualquer investimento de renda fixa, seja o DI, um fundo de renda fixa com a Bolsa, o risco não cobre. Não existe especulação em qualquer prazo longo, seja um prazo longo de 20 e tantos anos, ou em prazos de 5, 10 anos, raramente vai bater. Então, acho que o esforço é muito grande, eu acho que a pauta de educação é grande, acho que o portal de financiamento deve contemplar isso também, né? E acho que a iniciativa é grande, eu concordo com o Renato que vai acontecer, porque eu acho que a questão é que as armadilhas, a gente vivia um país até alguns anos atrás com essa preocupação, como não deixar o dinheiro sair. Recentemente a gente começou a ter dinheiro, como deve fazer o dinheiro não entrar. Então isso já mostra que o país mudou muito. E é um país que tem legislação para esse mercado, que era um mercado com medo que o dinheiro saísse, com medo do que ia acontecer com a concorrência internacional. A gente está mudando esse país e essa mudança vai passar pela legislação, que vem acontecendo nessas pequenas mudanças. Acho que também o nosso lado de iniciativa privada também tem que caminhar nessa direção. Eu acho que eu, quando fui da economia muitos anos atrás, tinha várias coisas que eu achava que o governo fazia. Depois eu entendi que não.
É que o governo toma um espaço tão grande que a gente acha que o governo faz tudo. É isso mesmo. E a gente se acostumou também a esperar o governo fazer. Então, acho que essa iniciativa, como outras aqui que a gente tem feito, vão nesse caminho. Então, eu parabenizo pela iniciativa, né? E acho que estamos no caminho certo. Tá certo. Muito bom. Obrigado aí à Escola de Direito por esse convite e cumprimentar o professor Roca, que eu tenho acompanhado essas apresentações dele há muitos anos, pela fidelidade ao tema, pelo tratamento técnico, muito bom. Eu acho que uma contribuição muito grande ao entendimento do mercado de capitais brasileiro. Eu vou fazer algumas observações só para polemizar, certamente. Tá certo? Quanto ao problema de agente autônomo, eu não sou da Bolsa, mas quando eu andei lá pela BSM, tinha um problema realmente com o agente autônomo. O agente autônomo, na verdade, às vezes se confundia com o gestor de carteira. Ele, na verdade, não era um apresentador, não era um introdutor do indivíduo ao mercado de capitais. Ele acabava misturando as funções. Ele passava a ser administrador de carteira, gestor de carteira. E, às vezes, quando ele ganhava, quando ele perdia, quem perdia era o cliente. Então, eu acho que, realmente, nós devemos incentivar este agente, mas tem que ter um pouco de cuidado, tá certo? Porque tem que haver um treinamento adequado para que ele faça exatamente o que ele deve fazer, que é uma espécie de um introductory, aquele distribuidor que é apenas o que vai introduzir o indivíduo ao mercado de capitais, e não vai administrar a carteira do pequeno investidor. Quando há dois pontos ainda com relação a problema de restrição no mercado de capitais. Indexação diária ao CDI. Eu acho que isso é um tema meio... É um falso problema no Brasil. Desculpa. Identificação? Não, é o problema da indexação diária ao CDI. Ah, sim, sim. Então, isso passou a ser o tema de o mercado de capitais no Brasil não funciona porque todo mundo quer indexação diária, liquidez diária, indexação ao CDI. Isso é verdade? Eu acho que até pode ser, mas eu acho que a indexação diária do CDI é um substituto, talvez imperfeito, pelo fato que a gente não tem um mercado secundário de títulos públicos que funcione a contento. Em 2002, por volta de 2000, a Bovespa me contratou para tentar criar um mercado de dívida privado. Então, fomos ao mercado. Entrevistando bancos, corretora, distribuidora, fizemos um trabalho com a equipe da Bovespa e eu coordenava o trabalho. Aí o cara falou, o que o mercado nos falou? Olha, quando você não tiver um mercado de renda fixa público, secundário, você não vai ter um mercado de renda fixa privado. A Bovespa falou, tá bom, então vamos fazer o SISBEX. Não existe isso, né? Então era um mercado de renda pública de títulos públicos eletrônico, né, certo? Não era um mercado de balcão, não era um mercado eletrônico. Aí a Bolsa teve um problema, a Bolsa vendeu para o Rio de Janeiro, depois recomprou, a BMF recomprou e hoje está na BMF. Então, nós não temos o mercado secundário de dívida pública, negociação. Então, quando você tem esse mercado secundário, você não precisa de um CDI diário, porque a hora que você quiser sair do papel, você vende o papel no mercado secundário. Por que nós não temos isso? Então, você tem essa cláusula de indexação diária como um substituto imperfeito da inexistência desse mercado secundário. Eu não acho que isso é um problema. Eu acho que isso é uma condição de operação do mercado enquanto você não tem esse mercado secundário. Então, não acho que isso seja, até porque preços, se a gente acredita na ideia de mercados eficientes, o William Aide, infelizmente, teve que ir embora, será que, na verdade, o preço de um papel com indexação diária ou indexação de outra maneira seria diferente? Teoricamente, não deveria ser, tá certo? Se os mercados são eficientes. Então, eu realmente acho que este ponto realmente eu acho que não é relevante. Eu acho que ele está apenas substituindo uma inexistência de mercado secundário amplo de títulos públicos, que se tivesse existido, propiciaria também o crescimento do mercado de dívida privada, mercado secundário forte de dívida privada, com liquidez, com profundidade, com amplitude, que não tem também. Né? Outro ponto aí é em relação ao problema dos bancos. Aí
eu também quero polemizar com o professor Ari Oswaldo aqui. Tudo bem, os bancos são grandes, tem uma concentração bancária, tem bancos que tem 4 ou 5 bancos grandes que concentram o mercado, em termos de crédito, em termos de captação. Agora, número de bancos grandes, pequeno número de bancos, não quer dizer ausência de competição. Eu acho que existe uma concentração grande no mercado financeiro, mas o mercado financeiro é altamente competitivo. Eu não acho que tem um suposto oligopólio bancário, que aqueles 4 ou 5 banqueiros se reúnem na calada da noite para discutir taxa de juros, para fixar preço. Eu acho que isso não funciona. O mercado é competitivo. Existe um mercado grande, existe pequeno número de grandes bancos que dominam os mercados, tá certo? Mas não quer dizer que o mercado seja não competitivo. O mercado é muito competitivo. E isso eu acho que vem a favor, na verdade, do consumidor, do cliente, porque se existe competição, existe capacidade de você negociar papéis, negociar taxas, até porque hoje você tem até a portabilidade nas operações de crédito. Ainda precisa ser regulamentada, mas é uma maneira de proteger o cliente se ele quiser achar que está sendo explorado no banco, ele pode sair, pegar a operação dele e ir para outro banco. Isso na parte de crédito imobiliário, na parte de crédito em geral. Eu acho que tamanho de instituições não significa necessariamente ausência de competição. Então, acho que colocar isso também como um empecilho ao mercado de capitais, eu acho que tem que ser tomado com certo grau um certo cuidado, tá certo? É isso. Ok. Vou fazer um comentário muito rápido. Então, primeiro, a questão do CDI, concordo integralmente. Quer dizer, no fundo, isso acabou sendo uma muleta. É uma muleta num mercado que realmente não consegue se organizar. E, como você bem disse, se você não tiver um mercado de títulos públicos líquido, mercado secundário funcionando, é rigorosamente inviável você imaginar que, mesmo sem isso, você vai decolar o mercado de dívida privada. Acho que estamos de pleno acordo. E, na verdade, quando se diz acabar com o CDI, provavelmente a melhor frase seria acabar com o CDI, criando realmente um mercado secundário ativo para títulos públicos. Estamos de acordo. Relativamente à competição do sistema bancário, como você sabe, é um tema muito controverso, né? Qualquer um de nós aqui pegaria 10 artigos ou 10 pesquisas que defendem a ideia, até uma do FMI, que defende a ideia do mercado ser competitivo, apesar de concentrado, e outros tantos que levantam dúvidas com relação a essa competição, levando em conta também aquela observação do custo de deslocamento do usuário do banco, seja o depositante, o que toma empréstimo, assim por diante, de um banco para o outro, porque ele não consegue carregar o cadastro, a história dele. Então, o custo dele, do ponto de vista para se deslocar de um banco para o outro, é muito grande. Então, isso faria com que, não obstante o mercado, digamos assim, as instituições compitam umas com as outras, o deslocamento dos seus usuários, digamos assim, de um banco para o outro, acaba sendo muito limitado em função desses custos de deslocamento, né? Esses custos de deslocamento. De qualquer modo, eu acho que é um negócio com uma controvérsia bastante razoável. O comentário que eu fiz, eu até não vou dizer qual é o banco, uma vez eu fui contratado, não faz tanto tempo, para fazer umas palestras para diretores, enfim, superintendentes regionais, sobre o mercado de capitais. E eu fui lá, todo alegre, fazer uma apresentação sobre o mercado de capitais, fiz algumas até, e na verdade, o pessoal pensava que ia aprender uma coisa comigo, na verdade, eu estava curiosíssimo de aprender com eles. E uma curiosidade minha é saber como é que eles concediam crédito, essa coisa toda. Mas, na verdade, eu me dei conta de que essa iniciativa não foi bem vista pela área de crédito do banco que me contratou, porque isso aí implicava induzir, de algum modo, os gerentes, o pessoal, a enxergar com bons olhos, digamos assim, o mercado de capitais, e coisa que, do lado do pessoal de crédito, era um negócio altamente indesejável. Quer dizer, é muito mais uma história curiosa do que propriamente uma constatação científica da competição do mercado. Realmente é um elemento controverso, né? Então, alguns tentam explicar essa controvérsia dessa forma que eu falei. Realmente, a competição entre os bancos é forte, mas o resultado final, do ponto de vista do usuário, é muito limitado, porque o sujeito vacila muito de sair de um banco para o outro, né? Aí você começa aquelas historinhas, uma lista de 10 pessoas batendo papo. Quantos que já mudaram de banco nos últimos anos? De cada 10, às vezes, um mudou, né? O outro fala, não mudei. Mas você gosta muito do seu banco? Dá uma mão de obra infernal, cadastro e tudo. E uma empresa que precisa de crédito,
E, frequentemente, como você não tem realmente balanço, a maior parte das vezes o crédito não se dá para uma avaliação de risco de crédito do balanço, é um relacionamento, às vezes, até de natureza pessoal do gerente com a empresa, né? Falando uma vez com o gerente desse grande banco, como é que ele dava crédito, um rapaz até de Americana, não, de Sorocaba, perdão. E eu falei, qual foi a maior operação que você fez nos últimos meses? Não me lembro agora, ele falou lá um número, 20 milhões, não sei o que mais. Eu falei, então você faz uma avaliação de risco de crédito, balanço, tudo? Eu falei, não, nada disso. Você não viu o balanço dele? Ele falou, não adianta nada o balanço dele. Eu falei, mas como é que você dá 20 milhões de crédito para uma empresa dele? Eu conheço o fulano assim, ele é cheio do dinheiro. Mas como é que é cheio do dinheiro? Como é que você sabe disso? Ele falou, a maior parte, para dizer a verdade, o maior patrimônio dele não está nem no nome dele. Mas nós operamos mais de 20 anos com ele, nunca perdemos um centavo com ele, não tem problema. Então, quer dizer, você percebe, nesse contexto, esse fulano que faz 20 milhões com esse banco por um telefonema, você vai dizer, vamos mudar de banco, você consegue uma taxa um pouco melhor no banco da esquina? Você percebe? Enfim, é uma controvérsia meio grande, mas tudo bem. Mas eu agradeço muito suas observações aí. Acho que foi nessa área do CDI, eu acho que você tocou no ponto certo. Quer dizer, a nossa deficiência é realmente o mercado secundário de dívida pública. Obrigado. Mas, como eu fui citado, então... eu acho que esse ponto levantado pelo professor Alckmar, que nos tem rendido a nós dois grandes papos, espero que agora à noite, tomando vinho, talvez seja um ponto importante, Vivi, para a gente discutir aqui. O que me preocupa é uma preocupação mais de ordem política. Política no sentido amplo, no sentido de país. Toda vez que um setor ocupa um espaço muito grande, isso é politicamente indesejável. Se nós formos olhar a situação brasileira, nós vamos verificar que, com a complacência e o auxílio do Banco Central, é bom que se diga, o sistema financeiro, esses 4, 5 bancos, eles detêm uma parcela extremamente, indesejavelmente alta da poupança disponível do país. Porque eles têm não só o sistema bancário, não só o sistema de distribuição de valores mobiliários, não só o sistema de previdência privada, não só o sistema de seguro, não só o sistema e vamos por aí afora. Isso, politicamente, é muito ruim, porque existe a possibilidade muito grande da tomada da máquina pública por um setor da sociedade, o que é mau. O outro ponto que eu acho que também contribui para essa vontade, eu, se fosse banqueiro, também queria crescer à custa do acréscimo dos outros, mas eu acho que uma das vantagens de estar na academia, como eu estou, é que nós somos remunerados para pensar. E isso nos leva, ou me leva, a uma segunda constatação. Cada vez que um banco pequeno e médio entra em dificuldade, o Banco Central quer que um banco grande leve ele embora. Que é um outro setor, ou melhor, é uma outra maneira de concentração do sistema. E isso, ao fim e ao cabo, isso não ocorre só no Brasil, isso ocorre nos Estados Unidos, na Europa, e isso leva a que, a partir de determinado momento, o setor financeiro e o setor governamental estão abraçados juntos, um dependendo mortalmente do outro. Isso me lembra uma palestra que feita aqui antes de 2008, se não me engano, pouco antes, feita nós estamos discutindo o sistema bancário Pastore. E o Pastore defendia arduamente a hipótese da necessidade da competição, das virtudes do mercado, e eu, do moral hazard, ele era um adepto
incondicional do moral hazard, e eu defendi o too big to fail. Na minha pretensão exacerbada de como bacharel em Direito, eu apenas falava, mas pastor, e você acha que se o Banco Bradesco, ou o Banco Itaú, ou o Unibanco tiver na iminência de quebrar, o governo vai deixar? Eu falava, vai, precisa punir os ineficientes. Eis que pouco tempo depois veio 2008, e muito embora o presidente Obama, sendo acusado pelos mais bonzinhos de ser socialista e pelos mais exacerbados de ser comunista, por ter emprestado dinheiro para salvar o Bank of America, o banco, o Citibank, etc., 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 se não fosse aquilo, o sistema financeiro e o que aconteceu na Europa. Ou seja, essa conglomeração crescente, essa é a minha dúvida, essa conglomeração crescente leva a que cada vez mais o Estado esteja dentro do conglomerado financeiro e cada vez mais o sistema financeiro está dentro do sistema político nacional. É isso. É uma preocupação de ordem política. Tá? Agora, aí é que você já passou pelo governo, você já passou pelo governo. Como um amigo meu, empresário, quando eu estava na CVM, fazia coisas que eu achava que eram maravilhosas para o mercado, e ele vinha no jornal, era presidente de uma associação de empresas, e me castigava mortalmente pelos jornais. Até que um dia, numa dessas N reuniões que se faz em São Paulo, no Rio de Janeiro, sobre o mercado de capitais, eu falei, fulano, mas por que você me bate tanto? Esse negócio não é bom. Ele falou, olha, para mim a empresa é muito ruim. Você cuida do Brasil e eu cuido da minha empresa. Ou seja, há uma distinção fundamental entre interesses. O governo, tecnicamente, ele é apto, ou pago, ou organizado para cuidar de interesse geral. O banqueiro está cuidando do interesse dele, legitimamente. E aqui na academia, infelizmente, nós temos a liberdade de... Então, está convidado, professor Alquimar, vamos montar um outro debate desse, aí para convidar as pessoas, vai ser um debate quente. Então, passaria para a professora Vivi, que é a coordenadora do Núcleo de Direito dos Negócios, para encerrar. Eu só queria fazer uma observação muito rápida, porque eu sei que a hora já passa. No seu estudo, na parte regulatória, o professor Roca vem como um aspecto positivo. Então, como nós estamos na escola de Direito, a gente pode sentar e pronto. É uma questão de tempo, economicamente vai chegar, a gente não precisa fazer nada, a não ser no aspecto tributário, que seria bem visto a melhora, por fins de competitividade com outras formas de investimento. Se isso é verdade, e tomando isso como verdade, então, a minha sugestão é que a gente se prepare para esse mercado com muitas pessoas físicas e muitas empresas pequenas, para um sistema de fiscalização e monitoramento e enforcement bom. Porque nós fizemos um estudo, né, professora, olhando as iniciativas de mercado de capitais, e foi muito engraçado fazer esse texto curto, mas interessante, porque veio encilhamento e o mercado de capitais ficou parado ali por 70 anos. Quando veio incentivo fiscal e teve um comecinho ali de mercado de ações em relação em 70, veio a quebra em 71. Então, ficou 70 anos parado, 3, 4 anos de movimento e quebrou. E a gente vê uma volta no mercado de capitais recente, depois de 20 anos. Então, se esse mercado se espera esse mercado e ele vai acontecer em algum modo, e fora a questão tributária, nós estamos satisfeitos com a regulação, talvez seja o caso de se pensar fortemente na parte de monitoramento, fiscalização, e aí convido o Bovespa, Ambima, a CVM, todo mundo que se prepare para que nós não sejamos o último em versão a risco, e daí talvez não seja o risco do negócio, mas seja um risco jurídico de se perder novamente. Nossos netos vão pensar em investir em ações, porque nós não vamos fazer mais isso, né? Assim como nossos avós não querem mais saber isso. Então, é só esse ponto que eu acho que vale a pena a gente
pensar no sistema como um todo, não para desenvolver, mas se desenvolvido como se manter. E um outro ponto, na semana passada, teve um seminário aqui sobre novos negócios. Então, não são pequenas e médias empresas já estabelecidas, mas dos novos negócios. E na mesa sobre financiamento, o que mais se discutiu eram novas formas de financiamento, como crowdfunding, essas maneiras mais fora do mercado de capitais que está se utilizando, como é que isso vai competir com as pequenas e médias empresas, talvez encontre um mercado menos burocrático do sistema financeiro e de mercado de capitais, que compete como forma de financiamento, que pode também muita coisa dar errada nessa informalidade que está se fazendo por meio da internet, por uma maneira muito mais jovem de se investir. Isso está dentro do sistema de financiamento e era esse o interesse das pessoas que vieram a esse evento. Então, também tem que dar uma olhada nessa competição com a informalidade e criatividade. Era só essas minhas observações. Só um comentáriozinho final. Aquele primeiro ponto que você mencionou, acho que é da maior relevância, porque até que nós estamos imaginando, a velocidade com que os investidores estão buscando diversificar a carteira é muito grande. E nessa busca desesperada por rentabilidade e com esse baixo nível de informação sobre como funciona o mercado, eu acho que o risco realmente de você ter mais uma bolha e eventualmente você começar a ter no mercado ofertas, se não for a parte regulatória e de enforcement, digamos assim, eficaz, você começa a correr o risco realmente de você ter oportunistas aí vendendo papel pintado e com uma enorme frustração, e como todos nós sabemos, uma frustração dessa leva muitos anos depois para você retomar a confiança, e confiança é a moeda do mercado, tá certo? Eu acho que é da maior relevância o seu ponto. Convido o professor Ari pelo adiantado da hora até. Eu agradeço ao Renato, ao Hudson por vir, ao professor Alquimari e especialmente ao senhor, professor Roca, por trazer dados econômicos que dá uma luz, outra para os nossos alunos e quem está disposto a estudar a parte regulatória. Uma pena que tenha sido só positivo, porque... Muito obrigada. Muito obrigado.